Então, gente, eu não tô conseguindo colocar o comentário fixado, mas a live de agora é maternidade e feminismo, né? Maternidade, esperar o povo entrar. Então, você quer se apresentar, Andréia? Então, meu nome é Andréia Nobre e eu sou jornalista formada, professora primária formada também, sou mamãe de 2 meninos e eu moro fora do Brasil desde 2004. O que aconteceu é que eu tive meus 2 filhos no Reino Unido e quando eu estava grávida do segundo, duas amigas minhas, numa cidade do interior do estado do Rio, estavam grávidas também. E uma delas estava fazendo enfermagem. E ela estava tentando ajudar mulheres em parto normal. E eu já sabia um pouco que havia um pouco de resistência, né, no Brasil, a respeito das mulheres procurarem um parto normal. Só que eu não sabia que era um quadro tão grande de violência obstétrica no Brasil. Eu não tinha ideia. Então, quem começou a me informar foi essa amiga. E aí ela me perguntou assim, você teve parto normal? Eu disse, tive. Foi bem. E, e ela falou assim, você se importa de eu colocar num grupo de Facebook? Porque as mulheres lá, eu estou tentando ajudar elas, mas elas não acreditam que um parto normal possa ser tranquilo, possa ser possível. Eu falei, tá. Foi assim que eu comecei com o ativismo. O motivo pelo qual eu decidi falar de maternidade hoje foi isso, porque eu sou ativista do parto humanizado. Eu, inclusive, escrevi um guia de gravidez para ajudar, um guia gratuito. E eu tenho estudado o assunto. E, assim, esse assunto, ele, inclusive, meio que me empurrou para o feminismo, né? Legal. Essa questão da maternidade é um grande gap, né, dentro do feminismo. Tem muitas mães que falam que o feminismo não contempla as mulheres mães, e isso é até um grande contrassenso, né? Porque se a gente pensar no patriarcado como o sistema criado para controlar a nossa capacidade reprodutiva, a gente vê que a questão das mães é central, né? Dentro do ativismo feminista. Ou deveria ser, né? Se não é central, deveria ser. E quando a gente fala de maternidade, você vai falar mais sobre o ativismo pelo parto humanizado, né? O problema, né? Das violências obstétricas, da violência materna, né? Que acontece não só no Brasil, mas no Reino Unido e no mundo, né? Em graus diferentes, né? Mas aqui no Brasil a gente problema, né, de violência obstétrica e desinformação também sobre parto humanizado, sobre gravidez no geral. A gente tem índice de morte materna muito grande e, inclusive, um dado que eu vi recentemente dos grandes causadores de morte materna no Brasil é violência do companheiro. Então, assim, acho que às vezes a gente passa batido nisso, né? Mas muitas mulheres morrem por conta da gravidez e por conta da violência. Não é exatamente pela gravidez, né? Morrem por conta da violência do companheiro. Ou mulheres que tentam se separar, ou mulheres que já vivem uma situação de violência doméstica e que acabam falecendo. Os números são assustadores, o número de mulheres que morrem na mão dos companheiros quando estão grávidas. Então, a maternidade é um ponto focal, né, dentro do feminismo, e a gente tem que puxar esse ponto sempre, a gente tem que trazer isso para dentro da nossa militância, porque mesmo mulheres que não são mães, elas vão sofrer com a maternidade compulsória, né? A gente, enquanto feminista radical, a gente fala bastante desse termo, a maternidade compulsória, que é uma estratégia, né, do patriarcado, é confinar as mulheres nesse espaço, né, de ter que ser mãe, né? E isso muito controlando nossos direitos reprodutivos, restringindo
nossos direitos, né? Nosso direito de aborto, direito de contracepção e até direito à informação, né? Como, por exemplo, informação sobre o parto humanizado. Então, bom, vou passar a palavra para você. Fale mais seu ativismo pelo parto humanizado e o que você, e as suas impressões. Então, eu conversando, era a Cila Santos que ia estar aqui hoje, e que bom que está aqui você também, que você também é mãe. O que a gente estava conversando era que, se você conseguir dividir, a maternidade já é um assunto muito complexo, e eu acredito que, para você dividir, assim, por exemplo, essa live, eu pensei assim, eu vou falar dos aspectos fisiológicos da maternidade, entende? E você pode continuar falando, né, sobre os aspectos sociais da maternidade, como você estava falando. Então, eu vou focar aqui em aspectos fisiológicos: gravidez, parto e pós-parto, ou puérpero, como se fala no Brasil. Gravidez. Tá? A gravidez ela é um processo fisiológico, ok? O que isso significa? Ela não é um evento médico. A gravidez não é uma emergência médica. Já parou para pensar nisso? Alguém já disse essa frase para você? Que a gravidez não é um evento médico? Não, a gente ouve que gravidez não é doença, né? Mas geralmente as pessoas falam isso para exigir que mulheres grávidas façam coisas, né? Ah, você não está doente, então você pode fazer isso, isso, aquilo. E a Cila até gosta muito de falar isso. Não é doença, mas é como se fosse. Porque é um evento que mobiliza todo o seu corpo, mobiliza todas as suas células, todas as suas energias, e mulheres passam por isso das mais diversas formas, né? Tem gente que passa pela gravidez, passa muito mal, que não tem problemas mesmo, problemas de saúde, problemas psicológicos. Tem gente que passa tranquilamente, mas também para a gravidez ocorrer de forma tranquila, para não precisar ser um evento médico, a gente precisa de uma rede muito grande, estruturada, né? De informação, de apoio, de cuidados e tal, para que a mulher possa passar por esse momento de uma forma plena. Mas principalmente de informação. Porque, por exemplo, como eu tive meus filhos no Reino Unido, eu vou ter que fazer uma comparação com lá. São as minhas experiências. Então, o que acontece? Lá, a gente não vê médico durante toda a gestação. Se é uma gravidez de baixo risco. Esse é um ponto importante para as mulheres saberem. As mulheres que já são mães agora, e as mulheres que pretendem ter filhos, as mulheres que estão grávidas agora. Não existe gravidez sem risco. Só existe gravidez, no máximo, de baixo risco. Esse é um ponto muito importante. Porque isso é um ponto importante, por exemplo, até para barriga de aluguel. Porque você pensa assim, barriga voluntária, coisa e tal. Pois é, mas nenhuma gravidez é sem risco. Todas as gravidez, a gravidez que é melhorzinha, ela é de baixo risco, tá? Então, por ser de baixo risco, lá no Reino Unido, por exemplo, você é acompanhada por enfermeiras obstétricas. Mas não é acompanhada por ginecologista ou obstetra. Ginecologista e obstetra só vai aparecer na sua vida se alguma coisa der errado. Porque a gravidez e o parto são processos fisiológicos do corpo da mulher. Então, o que isso quer dizer? É uma coisa que o corpo da mulher pode fazer, ele é capacitado para fazer, tá entendendo? Então, quando a gente fala de um parto humanizado, por exemplo, a gente está dizendo de um parto respeitoso à fisiologia da mulher, ok? E muito importante dizer para as pessoas que a gravidez e o parto, e até o puerpério, eles foram super medicalizados no mundo todo, tá? Nós temos uma discrepância no mundo atual, que é o seguinte: países como o Brasil têm 95% de nascimentos feitos por cesárea no sistema particular, tá? Causando dois problemas, causando morte materna e causando morte fetal com sequela, que a criança vive, tá? Porque se faz aquele terrorismo em cima da mãe para aceitar um parto, para aceitar uma cesárea,
e aí a mãe aceita uma cesárea sem indicação clínica, ok? E aí, essa cesárea, com 38 semanas, sem começo de trabalho de parto, entendeu? A criança vai para a incubadora. É o que a gente sempre fala no feminismo radical, tá? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Sim, Quem é que tá ganhando... e geralmente vem um combo, né? A cesariana mais a fórmula. Que o bebê já sai já sai da sua barriga recebendo uma mamadeira e uma chupeta. Então, além da questão da cesariana ser induzida, é induzido também a não amamentação. Aqui no Brasil, acho que é importante a gente falar disso, aqui no Brasil, as mães, a média de amamentação é de 53 dias. 53 dias. Eu tô com um neném aqui de 3 meses, então eu já passei por esses 53 dias há muito tempo. E ela ainda tá longe de desmamar. Será se que eu vou receber muito ódio? Será que se eu vou receber muito ódio porque eu amamentei meu filho até ano passado, e meu filho, ano passado, em junho, fez 5 anos? Você vê, a gente é capaz, enquanto a criança estiver mamando, a gente produz leite. E eu fui percebendo isso com o apoio de doula, né? Que as informações sobre amamentação também são muito raras. Você não recebe isso na maternidade, até no sistema de saúde. Eles não te ensinam a amamentar, não te dão as informações importantes, você é enganada, é induzida ao desmame precoce. E no Brasil, em relação à alimentação, a gente tem um problema muito sério, que a OMS indica que você amamente exclusivamente até os 6 meses de idade, mas com 4 meses as mulheres já têm que voltar da licença maternidade. Então é uma conta que não fecha. E a gente trabalha... A gente tem empresas que não se importam com mulheres mães que estão amamentando. Lactantes são um problema para a maioria das empresas. Então, eles não têm espaço adequado, não tem lugar para a mulher amamentar se ela precisar durante o horário de trabalho, não liberam a mulher para ela poder ir para casa amamentar, ou pelo menos receber o filho em algum lugar, ou tirar o leite. Então, as mulheres são constrangidas a pararem de amamentar. Além de constrangimento. E isso causa um monte de problema, né? Pode continuar falando, desculpa. É que só falta com atraso. Aí eu acabei falando por cima de você, desculpa. Ah, tudo bem. Problema de conexão. Hoje tá rolando, gente. Tá solta. Então, o que acontece? Eu queria falar um pouquinho, por exemplo, de como é o sistema de saúde no Reino Unido, entendeu? Pelo menos a respeito do parto e da gravidez. Então, você não vê médico durante a gravidez, só enfermeiras obstétricas, tá? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a primeira consulta é apenas com 12 semanas de gravidez. Não é antes, nunca é antes. Somente com 12 semanas. Por quê? Porque o primeiro mês, os primeiros 3 meses, as chances de um aborto espontâneo são bastante fortes. Ok? É uma coisa normal, uma coisa que acontece. Tá entendendo? Cerca de 30% das primeiras gravidezes até 12 semanas não vingam, naturalmente. Na verdade, tem um dado muito importante que é provavelmente cerca de apenas 20 de todas as concepções chegam a termo. Uhum. Entendeu? Então, assim, você recebe lá... ouve muito pouco sobre isso, né? Sobre o aborto espontâneo. É quase um tabu, é como se você não fosse capaz de ser mãe, ou se você não fosse boa o suficiente, ou que você estivesse fazendo algo errado, né? Então as mulheres também são induzidas a essa loucura de achar que se elas têm um aborto espontâneo, elas são quebradas, ou o corpo está errado, ou, né? Dentro dos mitos sobre maternidade, né? Isso é uma coisa que por ser tabu, a gente tem poucas informações sobre, né? Exatamente. Então, assim, você tem lá a sua consulta, e nessa consulta acontece várias coisas muito importantes. Você recebe um ultrassom, tá? E você provavelmente vai receber, no máximo, estourando 3 ou 4 ultrassons durante toda a gestação no Reino Unido, no sistema público. Não é ultrassom toda semana, que é um dos pontos que eu quero falar, que é a supermedicalização da gravidez, aspectos que não precisam, e a negligência médica, da assistência médica, em pontos que precisam. Então, esse é um ponto-chave.
Você vai receber o seu ultrassom com 12 semanas. Você também vai receber, lá no Reino Unido, uma pasta, tá? Com todos os papeizinhos de todos os exames que você vai ter que fazer, o que você já fez, seu histórico todo, que a mãe vai levar para casa. Olha que maravilha. A mãe leva aquilo para casa e ela só entrega aquilo de volta na hora do parto. Se ela for ter parto no hospital ou ter parto em casa, tá entendendo? Então, aquelas informações sobre todos os exames não fica na mão do médico, fica na mão da mãe. E isso dá um pouco de autonomia para a mulher, porque ela tem aquela responsabilidade de estar com aquele documento, entendeu? Com aquela parte dos documentos, entende? E aqui ele fala assim, olha, fala para ela, isso aqui é seu, tá entendendo? A gente aqui não vai manter essa informação aqui, entendeu? Como se a gente fosse a autoridade máxima. Quem é a autoridade máxima na sua gravidez, no seu parto, é a mãe. Isso é muito importante, tá entendendo? Em termos de retornar a autonomia para a mulher. Outra coisa que acontece lá... Puxando esse gancho da autonomia, tem uma pergunta aqui. Se a gente acha que o plano de parto é um instrumento importante para a humanização do parto. Sim, o plano de parto, ele não só é um direito das mulheres, tá? Inclusive é um direito que, quando eu comecei no ativismo, em 2012, quase ninguém ouviu falar de plano de parto, tá entendendo? Só que hoje em dia, com o ativismo das mulheres, durante esses vários anos que eu tenho lutado junto com elas, elas conseguiram, junto ao governo, junto a Dilma, tá? Vários políticos, vários grupos, conseguiram que as pessoas aceitassem doulas, aceitassem plano de parto, entendeu? Então, ficou uma coisa muito mais popular, tá? Então, isso é um direito da mulher, provavelmente não é ainda um direito na lei, mas estão se fazendo. Bom, agora com o Bolsonaro, acho que muita coisa deve ter voltado para trás, acredito. Mas com Dilma, entendeu? Muita coisa do parto humanizado começou a andar para frente e o plano de parto é uma delas. O plano de parto é muito importante na humanização do parto, porque se o sistema de saúde tentar esse procedimento e ela não der consentimento, se ela tiver todo o planinho dela lá, já visto, inclusive, antes, com a equipe com quem ela vai ter, que vai atender o parto dela, tá entendendo? Vai ser a prova dela que ela deu consentimento, não deu consentimento, entendeu? Cabe aí, se ela precisar, processo, tá entendendo? Pela falta de autonomia dela. Então, o plano de parto é bastante importante. Chegou a um ponto no Brasil que eu acho que já se podia fazer um plano de parto praticamente em cartório. Não é exatamente em cartório, mas assim, uma coisa mais formal, entendeu? Você chega para a equipe médica, pede para eles assinarem, entendeu? E deixa todo mundo sabendo, olha, é a minha vontade, sabe? Eu quero que seja respeitada, eu quero acompanhante, eu quero doula, entendeu? Não é exigir uma doula do hospital ou coisa e tal. Mas assim, eu tenho uma acompanhante, eu tenho meu marido, eu tenho meu companheiro, eu tenho minha companheira, eu tenho uma doula, tá entendendo? Eu não quero ficar deitada, eu não quero epidural, eu quero epidural, peridural, desculpa, epidural é em inglês. Então, a terceira coisa que acontece na consulta no Reino Unido, a mulher recebe um guia de gravidez gratuito, completo, falando desde a concepção até o primeiro ano de vida do bebê. Tá entendendo? É uma coisa assim, ninguém ouviu falar no Brasil. Tá entendendo? Você não recebe uma coisa dessas. Então, a partir dali, você já tem indicações de livros, entendeu? A partir daquele guia de gravidez, você vai passar a ter suas consultas mensalmente e semanalmente, data aproximada do parto, tá? Então, eu queria falar também aqui, muito importante aqui, de procedimentos que são desnecessários durante a gravidez, que eu chamaria de supermedicalização do parto, entendeu? Nós temos uma história, uma lendazinha que a gente gosta no movimento da humanização do parto, que é a história do rei francês, Henrique XIV, eu acho. Luís XIV. E o Luís XIV, você conhece essa historinha? Sim, que ele que inventou o parto deitado, né?
Porque ele queria ver o neném saindo. Então, parece que o primeiro filho dele, a esposa dele estava lá grávida, em trabalho de parto. Aí, parece que a primeira esposa dele teve parto como as mulheres tinham parto, de cócoras, esse tipo de coisa. Posições mais verticalizadas. Aí o rei, depois que a criança nasceu, falou assim, eu gostei de tudo, mas eu não vi direito. Então, nas próximas rainhas, as próximas concubinas, as próximas que tiveram filhos dele, os próximos bebês da rainha dele também, ele exigiu que a mulher ficasse deitada de costas na cama, com as pernas abertas, para ele poder ver a criança saindo. Só que isso é a pior posição em trabalho de parto possível, porque você está deitada, tanto é que, não sei se te falaram isso na gravidez, eu espero que tenham falado pelo menos isso, mas quando você está desconfortável com o barrigão, você tem que deitar do seu lado esquerdo. Te falaram isso? Uhum. Enfim. Eu sentia, independente de me falarem, eu sentia vontade de deitar do lado esquerdo, eu não conseguia deitar do lado direito. Mas te falaram isso? Tipo, a equipe médica, alguém falou isso para você? De forma alguma. Entendendo? A mim falaram no Reino Unido, entendeu? Aliás, na verdade, o guia de gravidez que eles me deram lá falava disso. Então, eles davam dicas lá para você aliviar o desconforto durante a gravidez, como que você devia se alimentar, entendeu? Falava de você tomar, né, aquela vitamina, não é vitamina, aquele complemento, né, esqueci o nome agora. Eu estou tentando lembrar o nome em português, mas em inglês, eu estou lembrando em inglês. Então, estamos falando aqui de... estamos falando aqui da supermedicalização da gravidez. Ultrassom demais. Tá? Não é necessário ultrassom a cada semana, nem a cada mês. Não é necessário. A menos que a gestação não seja de baixo risco. Tá entendendo? Não é necessário fazer ultrassom intravaginal depois dos 3 meses. Na verdade, é até perigoso. Depois dos 3 meses não é necessário fazer ultrassom intravaginal. Outra coisa, ultrassom não é balança. O ultrassom ele só acerta o peso do bebê, se não me engano, até a 20ª semana. Depois disso, não tem como, são só estimativas. Tá? Exame de toque em cada consulta, desde o comecinho, totalmente desnecessário, perigoso, pode causar uma infecção, pode causar infecção urinária, um arranhado na mulher desnecessário. Exame de toque é única e exclusivamente para o parto vaginal, na hora do parto vaginal. Não é para ficar dando toque de 5 em 5 minutos, de meia em meia hora, entendeu? Toque se dá para se descobrir a dilatação, para se saber da progressão da dilatação. A dilatação ela pode ser detectada de 2 maneiras. Pode ser detectada com o toque, tá? E também pode ser detectada com o ritmo das contrações. Entendeu? Então, agora a gente já falou um pouquinho de gravidez, vamos falar um cadinho de parto. O parto, o trabalho de parto, na verdade, o trabalho de parto, você teve parto normal ou cesárea? O meu foi cesariana. Cesariana indicada porque o bebê parou de crescer. Mas você nunca sabe, né? É aquela coisa, eu gostaria de ter uma outra opinião médica, mas na hora os médicos também têm os seus jeitos, né, de convencer. Eles jogam aquelas palavrinhas assim, por exemplo, sofrimento fetal, né? Que é aquelas palavrinhas que induzem você a querer uma cesariana. Então, assim, eu fui encaminhada para cesariana em 38 semanas também. Mas meu bebê realmente tinha parado de crescer. Eu tinha perdido peso no último mês, assim, ele tinha parado de crescer
enfim, eu acabei optando por ir também porque eu estava fazendo no SUS. E acabou que foi tudo certo, mas assim, eu tenho bem a pulga atrás da orelha de que minha cesariana foi eletiva, como muitas mães no Brasil. Mas uma coisa que eu queria ressaltar do que você estava falando também, e também o que o caso do Luiz XIV ilustra, e a medicalização da gravidez, né? Isso reflete uma tomada, né, do poder das mulheres. Que antigamente, né, assim, em tempos atrás, a gravidez e o parto era uma atividade muito deixada na mão das mulheres, né? A figura da parteira era muito forte. As mulheres eram que tinham um domínio, né, do evento. No passado era isso, era um poder das mulheres, mulheres que se reuniam para trazer a vida, né? A medicina roubou isso, né? A figura do médico roubou o protagonismo das mulheres e começou a usar seu bel prazer, né? Inclusive para vender cesariana, vender fórmula, vender procedimentos desnecessários e tirou completamente da mão da mulher o poder, né? De passar por esse momento com protagonismo e com autonomia, né? Ah, bebezinho. Pois é. Até os anos 60 do século passado, os partos, você já deve ter ouvido falar do seriado Call the Midwife, chame a parteira. E até os anos 60, mais ou menos, do século passado, a maternidade era toda com as parteiras, mesmo que fosse em hospital, era tudo com parteira, entendeu? Era os centros de partenagem, entendeu? Eu acho que, se a gente for parar para pensar como a pornografia foi um dos backlashes, uma tentativa de esmagar o movimento da emancipação feminina dos anos 60, entendeu? Veio os anos 60, as mulheres começaram a fazer teoria feminista, e aí veio esse backlash, né, com a pornografia. Mas também teve esse outro backlash na maternidade, entende? Que foi exatamente o período em que as parteiras deixaram de ter tanta relevância na maior parte do mundo, entendeu? Para dar lugar ao ginecologista. Poucos lugares mantiveram a figura da parteira. Um deles é o Reino Unido. Ele é a nossa referência em parto humanizado para a maior parte do mundo, porque apesar deles ainda terem 30% de cesáreas no sistema público, entendeu? Não é 95%, e nem no Brasil, 50% no público, 95% no privado. E também essas coisas criam uma discrepância muito grande em que a cesárea eletiva, ela causa morte materna, causa morte fetal, causa sequela na mãe e no bebê, entendeu? A mãe pode perder o útero, pode arranjar uma infecção, deixarem gás dentro da mãe, aconteceu já, deixarem gás dentro da mãe, agulha, e não sei o que, a criança ficar com sequelas, porque o que acontece no trabalho de parto? O que é um trabalho de parto? O trabalho de parto é o bebê terminou de formar, ok? E o último órgão que forma dos bebês são os pulmões. Alguém já te disse isso? Já. Vê se eu estudei, né? Foi atrás, quando eu estava grávida. Pois é. Então, a última coisa que forma dos bebês são os pulmões, ok? Então, quando os alvéolos se formam lá direitinho, o corpo da mãe recebe umas substâncias que começam a aumentarem os níveis, né, de prolactina, progesterona, estrogênio, entendeu? E a ocitocina. Para dar início ao trabalho de parto, ok? Então, deu início ao trabalho de parto, tá? Se a mulher está tendo, assim, contrações com, digamos, 10 minutos de intervalo, tá? Isso não é um trabalho de parto. Pode estar doendo à vontade, mas não é trabalho de parto. Entendeu? Trabalho de parto, tá? É único e exclusivamente quando a mulher está com contrações a cada 3 minutos
essas contrações se dão da seguinte maneira. Ela cresce, tá? Aí cresce, vem até um pico e depois abaixa um pouquinho. E isso dura de 1 minuto a 1 minuto e meio. Zé Fini, ok? Se está tendo contração de 5 minutos, não está em trabalho de parto, é pré-parto. Se está tendo contração de 10 minutos, não é trabalho de parto, é pré-parto. Tá entendendo? Por que isso é importante? Porque as mulheres que vão ter parto vaginal, por exemplo, em hospital, em ambiente hospitalar, tá? Se elas chegam em trabalho de parto com contrações, com trabalho de parto em pré-parto, com contrações a cada 10 minutos, aquilo pode demorar a evoluir. E aí você vai ficar 4 horas, 6 horas com as contrações, com aquele mesmo tipo de intervalo, contrações que duram 30 segundos em vez de 1 minuto, esse tipo de coisa. Então você vai achar que vai entrar... Aí é nessa que os médicos chegam e falam, tá entrando em sofrimento fetal, sem nem te provar. Tá entrando em sofrimento fetal. Tá entendendo? Então eles falam isso. E entra a lógica capitalista também, né? Porque o médico, ele tá ali por hora, né? Médicos particulares, eles estão ali por hora. Então, é muito mais interessante ele marcar uma cesariana que vai acontecer em 15, 20 minutos, em que ele pode fazer várias cesarianas durante um dia, do que esperar uma mulher entrar em trabalho de parto e naturalmente desenvolver, né? O trabalho de parto até chegar no expulsivo. Então, eles criam essas maneiras, né? De irem induzindo as mulheres a não trabalharem no tempo da mulher, a trabalhar no tempo conveniente ao médico, né? E isso, assim, é uma desenvoltura do patriarcado, né? Você tira da mulher o tempo dela, o tempo do bebê, o tempo do corpo, né? O tempo fisiológico para entrar no tempo capitalista, né? No tempo da conveniência do médico. Porque a parteira estaria ali, né? Ela estaria te acompanhando a desenvolver todas as etapas do seu trabalho de parto. Né? Ela está ali para isso. Ela sabe que é a mulher e o bebê que são protagonistas desse momento, né? Não é o tempo que ela quer, é o tempo que os dois estão preparados para evoluir. O médico não. O médico, ele quer ir embora, ele quer... E na humanização do parto, a gente tem isso muito separado. As parteiras, elas sabem da fisiologia do parto. Elas sabem do que vai bem num parto. Se o parto está indo bem, a parteira sabe lidar com tudo aquilo. Tudo aquilo pode parecer estranho, entendeu? Pode ter mulher que está fazendo cocô durante o trabalho de parto, entendeu? Tudo para ela é normal. O que está dentro da normalidade do trabalho de parto, a parteira sabe. O médico só deve entrar em cena quando há um problema, sinais de perigo. O que seriam sinais de perigo? Por exemplo, sangramentos durante a gravidez são sinais de perigo, tá? Taquicardia, entendeu? São sinais de perigo. Dor de cabeça e visão turva são sinais de perigo, entendeu? São sinais que precisam, pelo menos, de uma assistência médica. Tá entendendo? Esses sinais de perigo principais que as mulheres na gravidez têm que estar atentas. Então, a gente já falou aqui agora um pouco de gravidez. Acho que a única coisa que faltou falar aqui de gravidez é que, enquanto de um lado tem ultrassom demais, tem toque demais, que é super medicalização, entendeu? A gravidez, ela não precisa disso, tá? Também tem negligência de outro lado. Por quê? No Reino Unido, por exemplo, eles fazem um exame mensal de urina, ok? Exame mensal de urina é importantíssimo para se detectar uma infecção urinária cedo, entendeu? Porque infecção urinária é, se não me engano, a maior causa de prematuridade no Brasil. Olha que bacana. E não se faz exame de urina mensal no Brasil. Justamente que precisa. Tá entendendo? Então, é a maior causa. E as cesarianas são a maior causa de prematuridade iatrogênica no Brasil. Ou seja, aquela prematuridade provocada. Entendeu? Por quê? Porque marca a cesariana com 38 semanas. Na maioria dos casos, quando se marca uma cesariana letiva, se marca com 38 semanas. Mas, geralmente, não há trabalho de parto, não há dilatação, não há nada disso. Tá? Isso quer dizer o quê?
como eu falei, se a principal maneira de se saber que o bebê está pronto para nascer é o começo do trabalho de parto. O começo do trabalho de parto só vai acontecer se os pulmões do bebê estão prontos. Ou seja, um trabalho de parto, uma cesárea feita com 38 semanas, sem parto, é perigoso, porque a criança pode nascer com o que as pessoas popularmente vão dizer pulmão molhado. Entendeu? Um dos motivos do pulmão molhado, existem várias outras consequências, mas um dos motivos do pulmão molhado é que quando o bebê passa pelo canal vaginal, tá? Ele é espremidinho. Pronto. Isso vai retirar o líquido amniótico do pulmão dele. Entendeu? Então, quando o bebê não passa pelo trabalho de parto vaginal, tá? Eu queria muito que isso fosse enfatizado aqui. Quando a gente fala de parto vaginal, parto normal, etc., a gente só quer dizer mesmo que é o melhor para a mãe e para o bebê do ponto de vista médico. Tá entendendo? Também é bom para autonomia, não vou negar isso, mas é bom para o ponto de vista médico, entendeu? A cesariana eletiva, sem qualquer indicação médica, entendeu? É perigosa. Ela mata, ela deixa sequelas, entendeu? Ela atrapalha a mãe em outros aspectos na vida, entendeu? Pode acontecer diversas outras sequelas, pode dar tudo bem, mas pode dar um monte de problema. Tá? Então, assim, tipo, mais saudável mesmo é o parto normal. Então, como eu estava dizendo, o parto vaginal, ele dá aquela espremidinha na criança, como se fosse fazer assim com a esponjinha. E a criança não... As chances de nascer com o pulmão molhado são menores. Entendeu? Então, nós estamos chegando aqui a um ponto aqui. Tem mais perguntas? Oi? Não. Tem mais perguntas? Ok. Alguém perguntou aqui, olha, como tem sido a maternidade em geral na quarentena? Tanto, filhos? Não, essa é a minha única filha, minha primeira filha, de 3 anos, 3 meses. Então, assim, não deve estar, assim, você deve estar sentindo um pouco de falta, assim, de... da quarentena. Ah, é? Ah, parabéns. 7 de fevereiro. Então, foi assim, no dia que um dia depois do vírus ter chegado no Brasil que ela nasceu. Acho que eu fui uma das últimas pessoas que ainda teve filho em condições normais de temperatura e pressão. Na semana seguinte, as coisas já estavam bem diferentes. Então, aqui veio uma pergunta, né? Eu veio aqui no chat uma pergunta sobre como está sendo a maternidade na quarentena. Eu estou experimentando a quarentena na França. E a quarentena na França com crianças foi complicada. Está sendo bastante complicada. Marido trabalhando em casa. E aí, muita arrumação de casa, muita gente dentro de casa, então tem mais sujeira. Paranoia com a pandemia, então mais limpeza, entendeu? Tipo, toda vez que vai lavar a mão, limpa a pia, limpa a torneira, esse tipo de coisa. Paranoia. E, além disso, o ensino doméstico, entendeu? Eu mesma fazendo atividades, que eu também tenho qualificação de professora primária, então eu mesmo criando atividades para os meus filhos. Então, refeições, mais fazer as atividades com as crianças, entendeu? Manter as crianças 5 vezes por dia, por 5 horas, absolutamente quietas, para o meu marido fazer reunião de trabalho, sem poder sair. Essa pandemia, ela exacerbou muito dos problemas que mães já viviam reclamando, né? Então, o acúmulo de funções que as mulheres experimentam em momentos normais
agora estão ficando muito visíveis, porque elas estão presas dentro de casa, muitas até com maridos violentos, com homens violentos, tendo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, às vezes trabalhar de home office, manter as coisas levemente arrumadas, cozinhar. Então, assim, muita gente está finalmente percebendo o quão é difícil a vida de uma mãe, né? Então, muitos homens estão percebendo também, né, o tanto de trabalho, que esse trabalho de cuidado que mulheres fazem sem remuneração é, na verdade, pesado, né? Opa, deixa eu... É um trabalho necessário, entendeu? Outro dia um rapaz me perguntou assim, olha, eu não entendo a história do trabalho não remunerado das mulheres. Você pode me explicar? É uma pergunta honesta. Aí eu falei para ele assim, olha, a gente faz, né, assim, por exemplo, o casa, entendeu? Indo começar o dia dele dando uma varridinha na porcaria da sala, tá entendendo? Que já era um trabalho que adiantava já, tá entendendo? Parece aquela piadinha, né, da convenção feminista. A britânica falou, eu cheguei lá e falei pro marido assim, olha, na próxima semana, a partir da próxima semana, eu não faço mais nada. Então, na primeira semana, eu não vi nada acontecendo, mas na segunda semana ele lavou uma louça, coisa e tal. Aí veio outras feministas, assim, foi o caso que foi cada vez ficando pior, né? Aí chega a feminista brasileira, assim, eu também falei com meu marido, assim, agora não vou fazer mais nada. Aí, assim, no primeiro mês eu não consegui, não vi nada também. Mas aí no segundo mês já o olho abriu, entendeu? Não, e também não só a questão do trabalho não remunerado das mulheres, mas aqui no Brasil, pelo menos agora que o governo está querendo fazer, é decretar trabalho doméstico como um serviço essencial. Ou seja, as trabalhadoras domésticas, as empregadas, estão sendo obrigadas a continuarem indo para a casa dos patrões e trabalhando em lugar, e saindo para trabalhar durante a quarentena e durante a pandemia. Isso tudo que você falou sobre o sistema de saúde britânico em relação à maternidade é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Assim, do começo ao fim, todas essas relações são dificultadas aqui. E essa questão do trabalho doméstico, o Brasil é um país com maior número de trabalhadores empregados domésticos, né? De empregados domésticos. E a gente está falando de mulheres, né? São mulheres que têm sua própria família, na maioria das vezes, que têm seus próprios filhos e estão sendo, nesse período de pandemia, obrigadas a irem trabalhar, correndo risco de pegar o coronavírus, estão sendo obrigados a trabalhar na casa de outras pessoas que deveriam estar fazendo esse mesmo trabalho por si mesmas. Então, assim, a discrepância da vivência da maternidade no Brasil é uma coisa que está muito relacionada ao racismo das relações aqui, a opressão de classe social, né? São duas classes de mulheres, né? Aqui são as mulheres que podem cuidar dos seus próprios filhos e as mulheres obrigadas a cuidar dos filhos dos outros para poderem sobreviver, né? Então a pandemia está deixando todas essas relações muito expostas, todo esse tipo, toda essa desigualdade, toda essa opressão muito óbvia. Então, assim, estamos vivendo momentos horrorosos. E como tem sido a pergunta, né? Como tem sido a maternidade na pandemia, né? Para algumas pessoas tem sido mortal, né? O número de trabalhadoras domésticas que estão se infectando com vírus porque estão saindo para trabalhar é impressionante. E a gente vai ter noção do estrago no futuro. E a violência doméstica também, em todos os lugares, inclusive em países desenvolvidos, em todos os lugares, estão... Se você comparar o período, mesmo período do ano passado, sem quarentena, com o período de quarentena, mais mulheres estão morrendo, mais agressões estão acontecendo durante a quarentena. Sim. E isso também pensando por outro lado também, as mulheres estão conseguindo produzir menos. Eu vi um negócio sobre pesquisadoras, né? Mulheres pesquisadoras. Elas estão submetendo quase metade do número de artigos que os homens estão submetendo. Ou seja, essa discrepância do trabalho doméstico dentro das próprias casas estão fazendo pesquisadores produzirem menos.
Então, na quarentena, a mulher está tão ocupada cuidando de filhos, ensinando filho, sendo professora, né? Porque as escolas, as aulas estão suspensas, então elas estão dando aula, cuidando de casa e não estão conseguindo trabalhar. Então, isso está se refletindo na produção acadêmica de mulheres. Olha que coisa louca, né? Olha como uma pequena crise, assim, pequena não, né? Isso é uma grande crise, mas como uma crise consegue exacerbar todos esses processos, né? E deixar tudo muito mais complicado para mulheres. Sim. Esses dados que você trouxe são do Brasil, são do mundo? Da produção acadêmica, eu acho que são do Brasil, são do Brasil. E isso é impressionante, porque no Brasil, se não me engano, é o país que é o único país do mundo onde há mais mulheres cientistas do que homens. Pois é. Só que essas mulheres cientistas não estão conseguindo produzir, né? A produção delas está um número vertiginoso. Hoje aqui estamos com problemas técnicos aqui. Nós estamos aqui, alguém está dizendo que a qualidade está ruim. A qualidade está ruim, né? Poxa, gente, eu não sei nem como resolver isso. É isso. Então, assim, olha, então a gente falou um pouco de aspectos fisiológicos, tá? O que seriam os direitos, eu tenho aberto aqui, o que seriam os direitos das mulheres na gravidez, no parto? Estou com a cartilha da USP aberta aqui. Deixa eu só falar rapidinho aqui das indicações reais de cesárea, ok? Que deveriam ser seguidas, porque esse número exorbitante de cesáreas, ele causa muitos problemas, entendeu? Mas também o contrário causa muitos problemas. Então, assim, o ideal seria ficar em cerca de 15% de todos os nascimentos de um país serem por cesárea, porque há problemas que a cesárea resolve, ok? Agora, números muito baixos, abaixo de 15%, já começa a matar mãe e bebê de novo. Entende? Por falta de assistência. Mulheres que poderiam estar vivas e ser bebês vivos se tivessem tido uma cesárea, não tiveram. E isso são casos que vão acontecer E aqui é algo que eu queria levantar também. A questão das mulheres negras, quando se fala de violência obstétrica, é importante a gente ressaltar isso aqui também, que elas recebem menos anestesia, elas são menos encaminhadas para cesárea quando necessário, e elas têm um número de morte materna muito maior. Ou seja, o racismo também é um fator de vulnerabilidade para mães. Então, mulheres negras, todas essa lista de exigências, né, que a Andréia está falando, que acontecem no Reino Unido, por exemplo, aquelas são muito mais aqui no Brasil, né? Mulheres negras, elas enfrentam essa negligência em números muito mais alarmantes, né? Então, ainda tem elas ainda são atravessadas por essa questão do racismo dentro da maternidade, que torna muito mais perigosa a gestação e o parto, né? Sim, lá nos Estados Unidos eu sei que o caso é esse também. É igual no Brasil. As mulheres pretas estão com medo de parir, porque a violência obstétrica é muito grande, entende? Elas são negadas, anestesia, é o mesmo cenário, entendeu? E é país desenvolvido. Lá no Reino Unido, eu acho que é um pouco mais, assim, coberto, isso. Mas, assim, eu, numa análise, assim, minha própria, entendeu? Eu conheci mulheres negras lá no Reino Unido, mulheres britânicas, né? E a maioria teve cesárea também, a maioria reclamou de violência obstétrica, entendeu? Enquanto que as brancas, aí tinha o parto domiciliar dos sonhos, esse tipo de coisa, entendeu? Tudo bem que o parto domiciliar e o parto humanizado, é muito relacionado a uma questão de classe, né? São poucas mulheres que conseguem, pelo sistema de saúde pública, um parto de fato humanizado. Então, esse ideal, né, do parto humanizado, natural e respeitoso ainda é algo que está reservado para uma pequena parcela de mulheres, né? Pois é, aí a cartilha da humanização do parto, aqui publicada pela USP, ela diz que a humanização do parto é um direito da mãe e do bebê, entendeu? É um direito garantido pela lei mais importante do nosso país, a Constituição da República. Então, assim, aqui está falando, por exemplo,
do direito ao acompanhante da mulher. Aqui está falando do papel das doulas, entendeu? E aqui eu vou falar mais um pouquinho aqui das indicações. Até esse direito ao acompanhante já é algo que causa problemas no Brasil, né? Até reafirmar essa necessidade do acompanhante durante o parto é algo que é negado para muitas mulheres. Não sei se você sabe, mas a minha mãe e a sogra tiveram filhos no Brasil, tiveram a gente, né, no Brasil. Como é que elas me contaram o seguinte: os maridos levavam elas até o hospital e só voltavam quando a criança nascia, sabe? Então, assim, para sair desse modelo, eu acho que tem lugares no Brasil que fazem mais ou menos assim. Então, eles não querem, eles não deixam o pai, o acompanhante, para ser a avó do bebê que vai nascer, né, a mãe da parturiente. Porque, assim, se tiver acompanhante também é testemunha. Sim. Vamos botar os pingos, tá entendendo? A mulher falou lá assim, olha, gente, eu quero ter liberdade para ficar rebolando em trabalho de parto, entendeu? Porque a rebolação vai dar aliviar a dor e coisa e tal. E ela foi obrigada a ficar deitada de barriga para cima, entendeu? Deitada de costas, na maca, coisa e tal, que vai ficar espremendo as veias e vai tornar a contração mais dolorida. Aí, a mulher é obrigada a ficar naquela posição, por horas a fio, durante as contrações, vai tornar aquilo dolorido. Tem hora que até a própria mãe vai pedir uma cesárea, porque aqui alguém disse aqui nos comentários assim, o meu médico falou pra mim assim, olha, você quer sentir dor? Ué, e se eu quiser? Tá entendendo? Eu, quando cheguei foi até meio absurdo, mas quando eu cheguei pra parteira lá na minha primeira consulta, eu falei assim, olha, eu só faço cesárea desmaiada. Você só me faz cesárea em mim desmaiada. Ela falou assim, não, mas aqui a gente não faz assim, não. Você tendo as condições, você vai ter parto normal. Eu falei assim, ainda bem. Sabe? Tem uma moça aqui que perguntou se os brasileiros realmente têm o direito ao acompanhante. Sim, é a lei do acompanhante. Essa lei existe. Ela não é cumprida e respeitada em vários casos, né? Mas a lei existe. Ela existe. Você tem um acompanhante durante o seu parto. Andréia, faltam poucos minutos para a live acabar. Será que a gente já não faz uns apontamentos finais? Exatamente. Vou só dar essa informação do número da lei. Só isso. A lei 8.080/90, tá? É a lei do direito ao acompanhante. Então é isso. Então vamos fazer nossos apontamentos finais. É como no Brasil, todo no Brasil, não é cumprida. Umas referências de textos. Você pode ir procurar o blog da Melânia Amorim, ok? Ginecologista obstetra, exponente do parto humanizado. A Ana Cristina Duarte, entendeu? Também. Eu tenho uma página no Facebook chamada Gravidez Não é Doença. E a partir delas, eu acho que vocês conseguem bastante referências de outras. Tem a Giovana Balog, tem o blog... esqueci o nome do blog agora. A Giovana Balog tem um blog de maternidade também. Procura pelos blogs de maternidade. Grupos de maternidade no Facebook. Aqui na TV também a gente tem uma sessão lá no Medium só sobre maternidade. Tem o blog também Militância Maternativa, que não fala só sobre essas questões de parto e questões biológicas, mas também de questões políticas sobre maternidade, que são umas boas referências aí, com textos acessíveis para quem tiver interesse. E é isso. Vocês que estão grávidas, que pretendem ter filhos, que pretendem adentrar o mundo da maternidade, que já são
Eu também tenho que falar desse assunto aqui, porque eu também sou doula voluntária, entendeu? Então, vocês têm a informação, se for possível, eu posso tentar passar para o QG do Instagram da QG Feminista um link qualquer, eu não sei onde botar isso, mas eu tenho um link para esse guia de gravidez, entendeu? Passarem à vontade, é gratuito, que eu falo ali de concepção, falo de todos os pontos da gravidez, está adaptado para o Brasil, está em português, porque eu copiei usando tipo o modelo do guia do Reino Unido, entendeu? E o guia se chama De Mãe para Mãe. E é isso, gente. A maternidade é um assunto muito complexo, mas vocês têm que entender que a mulher tem direitos. A mulher tem direitos. E uma das grandes batalhas das feministas radicais, é pela autonomia corporal, podemos dizer isso? Bodily autonomy. Autonomia corporal, tá? Envolve você controle do seu corpo no trabalho de parto também. Entendeu? Até mesmo quando você vê na mídia, assim, a pessoa dizendo assim, o bombeiro fez o parto da mulher. O bombeiro não fez parto nenhum. O bombeiro não tava espremendo bebê nenhum ali. Entendeu? O bombeiro atendeu o parto da mulher. Quem fez o parto foi a mulher. Quem faz um parto é a mulher. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Ariana, Andréia. Fiquem de olho nas próximas lives. Amanhã às 8h30 a gente tem sobre racismo no feminismo. Vou deixar essa live aqui salva no IGTV, então quem quiser ver depois, apesar dos probleminhas técnicos que aconteceram. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo. Tchau, todo mundo. Obrigada por todo mundo que participou. Até a próxima.